Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, mas é uma ligação diretamente com a nossa evolução, né? Que é o remorso, o arrependimento, a reparação, a expiação, é o que nós estamos fazendo aqui. Quando a dona Dirce nos disse aí sobre o sofrimento, né, que temos, todos nós passamos aqui na Terra, que é necessário, e cada um de nós vemos o sofrimento de uma forma, né? E de acordo com isso, a gente vê que é uma reeducação de Deus para conosco. Não um sofrimento propriamente dito. Porque às vezes eu posso passar de uma forma, a pessoa passa de outra forma o mesmo sofrimento, né? É que a gente tem que ter aquela certeza da existência de Deus, que Deus não desampara ninguém, e é necessário para a nossa evolução. Que a gente tem que reparar os erros do passado. E só depende da gente, né? Essa reparação. De mais ninguém. É o remédio que todos precisam. Como está no Evangelho, né? O bem sofrer e o mal sofrer, né? Cada um encara de uma maneira. Dependendo do que realmente a gente tem de, digamos assim, de força de vontade para reaprender. Bom, pessoal, vamos agora para o tema, que é remorso, reparação e expiação. Esse é o tema da noite, mas aí no meio eu até coloco o arrependimento, né, entre o remorso e a reparação, que é diferente o remorso do arrependimento. Então, quem de nós que já não teve um remorso? Alguma coisa, seja uma pequena coisa, eu não vou nem dizer coisas mais sérias, mais graves, mas assim, um remorso, por exemplo, com um animalzinho de estimação. Por exemplo, que a gente deixou de acolher, de fazer alguma coisa, ele acaba morrendo. Aí fica aquele negócio perturbando na mente da gente, podia ter feito e não fiz. Agora, quem dirá coisas mais graves, né? Um erro que a gente pratica sobre um irmão nosso. E a gente leva dessa vida para outra. Imaginemos como deve ser esse remorso. Que nós já devemos ter passado, né, várias vezes com isso, né? Estou falando, mas eu estou falando o hoje, né? De a gente ainda... Isso acaba perturbando demais, né, quem tem esse remorso para com os erros praticados numa existência. Bom, vamos lá então definir o que seja remorso. Aflição ou dor moral decorrente da constatação de um erro ou uma falta que se tenha cometido. É uma dor moral, né? É uma dor perturbadora de você querer... Porque o remorso, ele é diferente do arrependimento, e ainda você não tomou a atitude de se arrepender e tentar a reparação, né? Ainda você está em cima do muro, aquele sentimento te perturbando, e você nada fazendo para consertar o problema, né? Então tem a expiação, que é o sofrimento físico ou moral decorrente da lei de causa e efeito, servindo como resgate e aprendizado por erros passados. Foi o que nós dissemos, né? É um sofrimento que a gente tem que sentir pelo que nós fizemos o outro sentir. E a reparação é o ato ativo de refazer o mal causado, reparando danos e praticando o bem a quem se prejudicou, sendo necessária para eliminar a causa da falta. E isso é necessário. É a lei de Deus. Você tem que eliminar a causa que você provocou. Você tem que, veja bem, tem que ser paga essa dívida, né? Você tem que, para que cabe o mal, você tem que reparar de uma forma ou de outra. É a lei de Deus, a imutável lei de Deus. Então vamos lá. Assim sendo, a Revista Espírita definiu o remorso. É um sentimento que leva todo indivíduo a afastar-se daqueles em relação aos quais sente que tem censuras a se fazer. Em sua presença, ele se sente mal. Se a falta não for conhecida, ele teme ser desmascarado. Isso é o remorso, porque você quer esconder, né,
do que você fez o outro passar, né? Isso que a revista espírita define é no estado, quando você está do lado espiritual. Se o remorso já é um suplício na Terra, quão maior não será no mundo dos espíritos, onde não é possível subtrair-se à vista daqueles a quem se ofendeu. Tá? A gente não tem como. Já pensou? Eu fiz muito mal para uma pessoa, eu encontro com ela do outro lado, tenho que encarar, não tem como fugir. Como que você vai se comportar, né? A perturbação vai te acompanhar. É aquela dor moral, né? Essa passagem aí, falar rapidinho, eu lembro do livro Nosso Lar, o André Luiz, quando encarnado, ele incentivou muito o pai dele a executar um senhor que tinha uma dívida com ele. E o André Luiz incentivou o pai, não, executa. Ele está te devendo, você tem que fazer valer o seu direito. E o senhor, uma situação muito difícil, acabou sendo executado. A filha doente. E quando, no resgate do André Luiz, do umbral, depois de 8 anos, quem o recebe na entrada do Nosso Lar? Esse senhor. Ele e o pai prejudicaram aqui na Terra. Então, o que acontece? Veja bem você encarar uma situação dessa. Isso não tem como você fugir. Não tem como você falar, não, eu não vou encarar. Porque no mundo espiritual é um livro aberto. Então vamos lá. Felizes os que, tendo reparado já nesta vida, poderão, sem receio, enfrentar todos os olhares do mundo onde nada é oculto. É feliz daquele que conseguiu reparar. Porque lá, ó, eu errei, foi no passado, mas está tudo bem, reparei, está tudo certo. Não vou voltar a fazer isso novamente, né? Quer dizer, foi um remédio isso, né? Observação, ó. O remorso nada tem em comum com o arrependimento. Enquanto o remorso é um sentimento passivo e paralisante, é passivo. Você não está tomando nenhuma atitude para mudar. Voltado ao passado, o arrependimento é um processo ativo que leva à reparação e à mudança. O arrependimento, quando você toma atitude, você já repara e muda, né? Você toma atitude. O remorso, meus irmãos, já é um prelúdio do castigo. Olha só, o prelúdio do castigo, que é a preliminar do castigo. Você já está se preparando para receber o efeito, né, do que você fez. O arrependimento, a caridade e a fé vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Então veja bem, a partir do momento que você toma consciência do erro e a necessidade de você se arrepender, aí você já começa a entrar num outro nível e já se preparar para a expiação e para a reparação. E tem essa, né? Você tem que reparar, não vai ter outro jeito. Mas o primeiro passo é o arrependimento. Tá? Eu peguei esse tema do livro O Céu e o Inferno no Código Penal da Vida Futura. Olha só, Código Penal da Vida Futura. São 33 códigos penais. O que é o Código Penal? É um conjunto de leis aqui na Terra, por exemplo, que determina um crime, uma pena de um erro praticado, né? E tem o Código Penal da Vida Futura. Só que aí são leis de Deus mesmo, que são imutáveis, né? Não é igual aqui na Terra, que tem os privilégios, as coisas parecidas. Eu peguei esses trechos para chegar no que a gente vai falar do arrependimento, a expiação e a reparação, para a gente ter uma noção mais clara de como que isso ocorre. Então vamos lá. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis. Olha só, lastimáveis e inevitáveis. Não adianta. Tudo que você faz, você vai responder por aquilo. E nem uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. Tem outro lado também. Uma boa ação, você vai ter um prazer por aquilo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como os prazeres está na razão da soma das qualidades. Bom, até aí tudo bem, né? É lógico que eu não vou colocar as 33, né? Eu fiz um resumo para depois a gente discutir a reparação e a expiação. Bom, vamos lá. Estando o sofrimento vinculado à imperfeição, como o prazer à perfeição, a alma carrega em si mesma seu próprio castigo em toda a parte onde se encontra.
E não é preciso para isso de um lugar circunscrito. É aquilo lá, todos nós temos o nosso umbral, né? Porque você vai carregar, aonde for, sem um lugar definido, a sua dívida. A dívida anda com o devedor, não adianta. No plano espiritual, a nossa vida, não adianta anular a dívida, você fugir para outro país, desaparecer, né? Como estão acostumado muita gente fazer. No plano físico, lá não tem jeito. A dívida, ela vai estar sempre com o devedor. É pela nossa consciência, a nossa dívida. O inferno está, portanto, em todo lugar onde há almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde há almas bem-aventuradas. Então você pode estar, como falo, pode estar no palacete, mas a tua consciência vai estar sempre te jogando com uma dívida que você tem. Né? Você pode estar no palacete, sou rico, mas só que você está carregando você tem aquela carga dos erros praticados. Não desaparece. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída e deve ser paga. Não tem jeito. Se não o for numa existência, será na seguinte ou nas seguintes. É o que, como nós, né? A gente não consegue numa única existência apagar uma dívida nossa, né? Devemos carregar tantas, né? Que numa só não vai dar. Porque todas as existências são solidárias uma das outras. Aquele que aqui está na existência presente não terá que pagar uma segunda vez. Pode confiar em Deus, que Ele não vai cobrar 2 vezes a mesma dívida. Né? Não é igual aqui, né? Você paga alguma coisa, depois ficam te cobrando. Pode ficar tranquilo, se você pagar, você não vai ter que pagar novamente. Quitou, aprendeu, está resolvido o problema. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a expiações diferentes, segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Entendeu? Eu posso cometer os mesmos erros, só que vai ser circunstancial, de acordo se foi mais grave ou teve algum atenuante. Por exemplo, tem aquela história, né, que sempre me vem na cabeça, aquele senhor que trabalhava numa casa espírita, numa livraria. Ele era muito bom, ajudava as pessoas. E um dia, ele faltou e perguntaram por que ele tinha faltado. Ele falou, era que ele perdeu um dedo. E daí alguém perguntou, bom, o senhor tão bom, que faz bem, perdeu um dedo? Daí responderam, era para ele perder o braço. Mas ele teve os atenuantes. Ele ajudou muito, não precisou. Então, isso quer dizer isso. A mesma falta pode dar lugar... A mesma falta pode dar lugar a expiações diferentes. Porque nada é igual, né? Varia muito. Varia a circunstância de cada coisa. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Você que decide. Se você quer ficar 100 anos sofrendo, é problema seu. Você não aprende. Como nós não aprendemos, né? Vai saber quanto tempo que a gente está nessa jornada aqui e a gente não aprende, né? Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Olha só, nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita como aqui. Por exemplo, eu pratico um crime, a pena é 10 anos. Não, isso é de acordo com o que você vai responder, o seu reajuste, né, diante do mal praticado. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Entendeu? Tem que ser uma coisa sincera mesmo. Você tem que fazer aquilo que você falou, é aquilo mesmo. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela persistência no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Por isso que uns chegam mais rápido num lugar melhor do que o outro, né? Às vezes vai saber quanto tempo que eu estou aqui, pessoas que eu conheci lá atrás já chegaram, bem mais rápido, num lugar melhor hoje, né? Então isso depende de cada um. Deus não estabelece um prazo dessa pena. Uma condenação por tempo predeterminado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento quando ainda permanecesse no mal. Olha o que é a justiça de Deus. Se ele predeterminasse um tempo, por exemplo, 10 anos, ele podia sair e continuar no mal. O mal não foi sanado. Então, ora, Deus que é justo só pune o mal quando ele existe e deixa de punir quando não existe mais. Por isso que não tem um tempo de condenação. Tudo
somos nós que determinamos. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si. Eu me arrependi. Como muitas religiões por aí falam, eu me arrependi, acabou. Deus sanou meu pecado, né? A maioria das religiões, amigos que estão em outras religiões, falam, Celso, eu me arrependi, eu não vou mais responder por isso. Não, você que pensa. Quer dizer, você se arrependeu, passou a vida toda errando, faltando uns 5 dias no leito de morte, você se arrepende. Deus sanou o teu pecado. Você vai para o céu. Eu que fiquei a vida toda fazendo a coisa certa, eu vou estar equiparado com ele? Isso não é a justiça de Deus. Então você vai ter que reparar, não vai ter jeito. Olha lá. São necessárias a expiação e a reparação. Não tem jeito. Agora deixa eu só fazer uma paradinha aí. Nessas pesquisas que eu vi uma historinha interessante. Tinha um senhor muito cruel, muito orgulhoso, que prejudicou muitas pessoas nessa vida, até que chegou o dia do desencarne dele. Ele vai para o plano espiritual, sofre, passa por todo aquele processo, né? Mas aí ele cai em si e fala, não, eu estou arrependido, eu vou mudar. Daí ele pede para o organizador dele, da encarnação, eu quero retornar. E me manda uma encarnação, eu pobre, paupérrimo mesmo, sem nada, na miséria, para mim reparar o meu erro. Olha só, e eles deixando, né? Porque a liberdade de cada um. Então, você quer votar muito pobre porque por tudo que ele fez de mal para os outros, né? Ele era rico. Daí ele vive 80 anos, uma encarnação mais sofrida. Daí ele volta. Quando ele volta para o plano espiritual, ele pensa assim, bom, quitei minha dívida, né? Fiquei 80 anos sofrendo, no sofrimento quer dizer que é a dívida. Daí os responsáveis pela encarnação dele diz, tá bom, mas só que você vai ter que reparar agora, né, as pessoas que você prejudicou. Você sofreu pela miséria. Só que você tem que colocar no lugar tudo que você tirou. Ele não esperava isso, né? Ele achava assim, eu vou sofrer. É igual você ver uma pessoa sofrida que acha que está pagando os pecados, né? Eu paguei todos os meus pecados. Mas você tem que ver o que você prejudicou de pessoas que você vai ter que reparar, né? Isso é uma coisa que nós mesmos não pensamos nisso, né? Eu estou falando por mim. Às vezes eu não analiso. Todas essas pesquisas que eu faço, que eu faço, eu nunca tinha caído em si sobre algumas coisas nesse sentido. Não é o sofrimento, por você ser uma pessoa sofrida, que você vai se purificar. Você tem que agora mudar, reparar e fazer o bem também, né? Entendeu? A coisa é bem complexa, não é simples assim. Pelo que o Evangelho nos fala, nós, até na desigualdade de riquezas, nós viemos cada encarnação numa posição. Por quê? Para a gente aprender, para a gente entender o que é uma miséria, para a gente entender o que é a riqueza. E a prova mais difícil é a riqueza. Porque a gente sempre cai na riqueza. Então, como Deus é justo, ele te dá várias condições. Você não vai vir sempre rico, você não vai vir sempre pobre. Então, é para você ver como que você vai agir em cada circunstância, né? É isso. Não o que acontece? Quando a pessoa é muito pobre, ela mesma pediu essa prova por ter usado muito da riqueza e não ter feito o bem. Então, a consciência dele cobra, você vai ter que passar pela miséria para você ver como que é bom a miséria. Você sempre esnobava dos miseráveis, agora você vai ter que passar pela expiação. É isso. Deus é justo. A justiça de Deus é clara. Todos nós somos iguais e todos nós vamos ter que passar por todas as situações nas encarnações. Nenhum vai poder... você foi privilegiado. Ninguém é, né? O arrependimento. Arrependimento, né? O arrependimento e expiação, a expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza o amargor da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Porque quando você realmente tem um arrependimento sincero, ele suaviza esse amargor da expiação, porque você já tem a certeza que você tem que passar por aquilo e você tem que reparar aquilo.
Então, não é quando você vem para uma encarnação compulsória, né? E você já não se esclareceu no plano espiritual para entender o porquê da sua a expiação e a reparação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Só a reparação, é só você fazendo o bem pelo mal. O mal que você fez, você cobre com bem. Aí você sana a doença, né? Que está no seu espírito. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Porque se Deus te desse o perdão porque você se arrependeu, tá bom, você se arrependeu, perdão, todo o mal que você fez, mal que você as outras pessoas que você prejudicou, aí como que fica? Então vai ser sempre assim. E aquele que não se arrepende? Então é bem complexo isso. O arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. Como eu falei, se for tarde, você vai sofrer mais. É você que vai sofrer. É você que é um problema seu se você não se arrepender. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual ou ainda em uma nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou por má vontade, achará numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, em condições voluntariamente escolhidas por eles mesmos, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Como nós já dissemos, aí só está descrito cada um, só para elucidar que realmente o único caminho é esse. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Algumas pessoas as repelem porque acham mais cômodo o poder quitar suas más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras, por meio de algumas fórmulas. Mas assim, eu me arrependi, agora eu aceitei o Cristo, né? Como falam. E eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Mas você está falando isso por palavras. Mas será que você se arrependeu mesmo? Será que lá dentro de você, seus pensamentos, você se arrependeu? Você não se vingou mesmo de alguém? Quer dizer, você se vingou então. Eu me arrependi, eu já consegui o que eu queria. Então, o arrependimento não é isso. É na vida corporal que o espírito repara o mal das existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. É na vida corporal, por isso que você vai ter que retornar. Não adianta você ir lá para o plano espiritual e já reparou todos os males que você fez por um simples arrependimento. Isso não justifica. Você vai ter que voltar e provar que realmente você mudou, né? Quando esta perspectiva de reparação for inserida na crença dos homens, será um freio aos seus desmandos. O bem mais poderoso que o inferno, por que está inferno aí no negrito? Porque você fez o mal nessa vida, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Quer dizer, o limite é essa vida. Não adianta você fazer mais nada. O que você tinha que fazer, você fez nessa vida. Ou você vai para o céu ou para o inferno. E as respectivas penas eternas, visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que tornam penosa a sua verdadeira situação. Por que eu coloquei o inferno? Porque o arrependimento ele não se dá, como eu falei, por várias religiões, e dizer que se você não se arrepender, você vai para o inferno. Porque você está colocando como uma única existência. Então aí é fácil. Se eu me arrepender, eu não vou para o inferno, vou para o céu. Pronto, estou quite com Deus. Eu não vou ter que voltar, a reencarnação não existe. E aí o grande erro, que só a doutrina espírita coloca dessa forma. É uma coisa que você vê muito mais lógica, muito mais justa mesmo. Vamos lá então nesse trecho que é muito interessante. Para a reparação e expiação, eu estou iniciando assim dizendo, eu estou lá, eu já estou convencido que eu vou ter que, eu me arrependi, né? Vou ter que reparar e vou ter que expiar, não vai ter outro jeito. É necessário um planejamento reencarnatório, tá? Vamos lá. Que não é um processo de adivinhação, mas sim uma ciência espiritual baseada no mérito, na necessidade da evolução e na justiça divina.
Ele está colocando na adivinhação, porque não é assim que você vai ser jogado aqui numa encarnação e pronto, vai ser o que for e acabou. Os mentores espirituais que organizam seu retorno sabem se o indivíduo vai reparar o erro, com base em estudos profundos da sua trajetória, da sua vontade sincera e da sua reforma íntima. Aí que é o X da questão, né, dona Dirce? Até foi colocada pelo Dr. Dias. Os organizadores da sua encarnação, eles já sabem se você vai cumprir mesmo aquilo ou não. E eles já estão intimamente ligados no seu pensamento se você vai cumprir ou não. E baseado na ciência espiritual, no mérito que você tem, na necessidade de evolução e na justiça divina. Eles sabem, cada um como que vai agir aqui na encarnação. Como ele coloca aí, ó, com base em estudos profundos de sua trajetória, na sua vontade sincera, porque você tem que ter aquela vontade realmente de cumprir aquilo que você está falando, que você quer realmente reparar, que você tem a necessidade de espiar, sabendo que isso faz parte da evolução de cada um. Então não adianta você falar por falar. Aí eu vou ver o que dá lá. O espírito passa por uma avaliação de suas vidas passadas, né? É a continuação do que eu falei. Os mentores analisam não apenas os erros, mas também os acertos e o conhecimento intelectual e moral já alcançado. Quer dizer, tudo isso é analisado antes do nosso reencarne. A certeza não se baseia apenas no sofrimento, mas na mudança de mentalidade. A certeza de você atingir o sucesso na encarnação não é só no sofrimento, mas na mudança da sua mentalidade. Porque o que adianta você passar aqui uma vida toda sofrendo e maldizendo a sorte, ou a Deus, ou coisa parecida. Ah, fui castigado. Não adiantou nada. Porque você não mudou a mentalidade, que é a resignação, né? O saber sofrer, né, Marcelo? Que você tem aquela necessidade do remédio. É o remédio que Deus está te dando para você melhorar. É a obediência às leis de Deus, né? O espírito consciente de seus erros deseja ardentemente repará-los. O consciente dos erros. Você realmente errou, então você tem que reparar, não tem jeito. Essa vontade sincera de se melhorar é a principal garantia. A vontade sincera mesmo. Não tem que enganar ninguém. Nem eu mesmo, né? Eu não posso me enganar. Com base na necessidade de reparação, os mentores, junto com o espírito, estabelecem o planejamento reencarnatório. E aí começa a nossa nova aventura aqui na carne, né? Quando chegamos na carne, aí que a coisa, né, geralmente acontece, né? É a misericórdia de Deus, a reencarnação é a misericórdia de Deus. Ó, isso é o perdão, como eu falo, que você foi perdoado porque Deus dá uma nova chance para você, uma nova oportunidade. Deus não desampara ninguém. Isso é a misericórdia, é o perdão que, como eu falei, todas as religiões falam que Deus sempre perdoa. Realmente. Ó, Celso, vai lá, ó. Não faça mais assim, faça daquele jeito. E você vai melhorar. Então eu tenho que seguir o caminho. Agora, se eu não seguir o caminho, e para outros caminhos, o erro é meu. Não tem jeito. O espírito participa da escolha de suas provas. Espíritos mais amadurecidos escolhem provas difíceis para evoluir mais rápido, enquanto os menos evoluídos recebem maior auxílio, mas a decisão final, embora assistida, é respeitada. Quer dizer, a decisão final é sempre nossa. O livre-arbítrio, né? A reparação é entendida como a última etapa da evolução. Não basta a punição, é necessário o esforço próprio para superar o erro, o que demonstra a maturação do espírito. Em resumo, o organizador reencarnatório sabe que o indivíduo tem potencial para reparar o erro, porque o plano é individualizado às suas necessidades e capacidades atuais, desenhado para transformar a expiação em aprendizado. Veja bem, pelos nossos estudos aqui, a gente tem acesso tomamos o conhecimento desses laboratórios do plano espiritual, onde eles elaboram todo o planejamento da sua vida, o mapa da sua vida, né? Com um eventual problema que você vai ter no corpo físico e tudo mais. Olha só a grandeza de Deus, né? Como a coisa é muito mais complexa, muito mais amplo do que a gente imagina. Não é simplesmente a gente vir na carne, tal, fui jogado de paraquedas aqui, né? Sendo as penas temporárias, as penas são temporárias, não são eternas, e subordinadas ao arrependimento e à reparação, que depende da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo castigos e remédios que devem ajudar a curar as feridas do mal. Como falei, castigos e remédios.
O espírito em punição são, portanto, não como condenados a trabalhos forçados por um tempo, mas como doentes no hospital que sofrem da doença que é culpa deles e dos meios curativos dolorosos de que ele necessita, mas que têm esperança de sarar e que saram tanto mais depressa se seguirem mais exatamente as prescrições do médico que vela por eles com solicitude. Então você vai sarar mais rápido se você tomar o remédio direitinho, fazer a coisa direitinha, né? Sempre somos nós que somos responsáveis por nós, pelas nossas atitudes. Se prolongam seus sofrimentos por falta sua, o médico nada tem com isso. O médico não vai culpar o médico, porque é nós mesmos que demoramos para melhorar e para reparar, né, os erros praticados em outras existências. Bom, acho que está acabando. Apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento está vinculado à imperfeição. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo o seu próprio castigo. Toda falta traz consigo o seu próprio castigo, por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Aí, dona Disse, eu lembrei, o tédio da ociosidade, né? Aproveitar bem o tempo, né, que temos aqui na encarnação. Isso que a gente não pode esquecer. Nosso tempo aqui na reencarnação, nós temos que aproveitar muito bem ele. Muito bem. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar sua felicidade futura. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Esse é o último trecho do livro Código Penal, do livro Céu e Inferno. Cada um segundo suas obras. É a justiça de Deus, né? A lei da causa e efeito. Bom, gente, nós temos mais 5 minutos. A conclusão, segundo Kardec, o remorso evolui para o arrependimento. O arrependimento, mudança de atitude, suaviza o processo. A expiação, sofrimento útil, é a consequência moral física. E a reparação, a ação prática, refaz o mal cometido. E é muito vasto, tem muitas coisas ao qual eu pesquisei, eu fiz um resumo de tudo. Mas é isso, gente, a gente está aqui para reparar os erros do passado. Estamos expiando, né? Temos que, o bom é a gente expiar e reparar ao mesmo tempo, né? Nós nunca conseguimos fazer isso, né? A gente passa mais expiando, sofrendo, do nosso modo, né? Porque assim, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade da doutrina, olha, isso daqui é um tesouro que a gente tem. É um tesouro que a gente tem. A gente começa a ler toda a obra de Kardec e esse conhecimento é um tesouro mesmo que a gente tem na mão. E liberta muito. Porque, veja bem, a gente começa a ler os livros de Kardec e as informações que a gente tem são tão profundas, assim, principalmente nos dias de hoje, né? Principalmente o dia que nós estamos vivendo hoje. Como nós estamos vivendo hoje. Nunca a humanidade viveu tanto no materialismo como hoje. A população bem maior, nunca teve uma população tão enorme assim, e exposto a tanto consumismo, tecnologia, aquela correria de ter, mas você só coloca como vida material, sem a parte espiritual. O fato de a gente conhecer que a vida espiritual é a verdadeira vida, então vamos viver para a vida espiritual. É como a dona Disse falou ontem aqui nos estudos, você desencarna aonde você está focado? No Evangelho? Você vai continuar fazendo o Evangelho do outro lado. Agora, você está num bar todo dia, você vai continuar no bar. Você vai continuar onde você está. A poupança que eu tenho que fazer é para a parte espiritual. É aí que eu tenho que depositar os valores, a verdadeira propriedade. A verdadeira propriedade, pronto. O que nós vamos levar para o outro lado? Quer dizer, você não vai levar carro, você não vai levar apartamento, você não vai levar roupa, nem o teu corpo você leva. Então, é o que você vai levar, as suas virtudes, né? O que você aprendeu, a inteligência, o teu conhecimento,
E isso não se perde. É lógico que você leva os defeitos, mas os defeitos têm que ser sanados. Você consegue sanar os defeitos, mas as virtudes elas vão ficar impregnadas no seu espírito para a eternidade. E aí você vai para a sua evolução. Nunca se perde. Nunca se perde. Os valores nunca se perdem. Essa é a lei, né? Como Kardec falou, tal é a lei, né? E pronto. Nós agradecemos profundamente ao nosso Celso. O tema realmente é de pensar, mas repensar em tudo aquilo quanto nós vimos. O tema é extenso, porque ele fala muito de perto da nossa reencarnação, de tudo o que nós deixamos, do que nós fizemos e do que nós teremos que fazer. As reparações que nós devemos de ter diante dos erros que nós sabemos que temos. E como eles falam, segundo o nosso doutor Dias, a reparação é a parte mais importante. Porque ele fala, o remorso, você pode falar, aí eu me arrependi do que eu fiz, mas é da boca para fora. Porque se você passar pela mesma situação, você esquece tudo aquilo que for e novamente você erra e novamente vem o arrependimento. Ele falou, assim vai. Por quê? Porque nós não estamos ainda com o evangelho no coração. Porque o evangelho é tudo, é o sentimento. A razão é a nossa mente voltada para os ensinamentos cristãos. Mas enquanto nós estamos reencarnando, graças a Deus que a gente tem essa possibilidade, nós deveríamos de prestar atenção naquilo que realmente nós sabemos que fazemos de errado. Mas eles falam, essa reparação é sempre o mesmo ponto. Qual é o ponto principal em cada um de nós? É o orgulho. Porque ele fala, se vocês não tivessem esse orgulho tão latente ainda do lado espiritual, vocês viriam um erro, olha, realmente eu tenho que me arrepender, eu tenho que reparar todo o mal que eu fiz ao meu semelhante, à minha família, a minha intolerância, a minha forma de tratar o semelhante, porque tudo isso faz parte da reparação, né? Ele falou, então, quando nós ainda não conseguimos manter aquele ritmo de paz dentro do lar, porque o nosso orgulho não permite, se alguém levanta alguma coisa, não, mas quem fala sou eu. Eu é que mando, eu mando diante da profissão que exerce, já fora, dentro do lar, ele continua. Até a nossa lição da tarde no Evangelho foi sobre a questão do superior e do inferior, né? Então, essa reparação já começa por aí, porque todos nós temos aquele instintos ainda de falar, não, mas eu penso assim, né? Eu ajo dessa forma. Ele falou, ó, você prometeu na reencarnação que ia reparar. Por quê? Para deixar de falar dessa forma egoísta. Eu, tudo eu. Eu falei, então, começa por uma simples reparação que nós não conseguimos ainda passar por ela. Então, ele sempre repete, tudo está levado naquilo que o Evangelho chama atenção, que é o quê? O mal da humanidade, né? É o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós não repararmos tudo isso, não adianta a gente falar, eu me arrependi, eu vou melhorar. Se você conseguir tirar esse orgulho de dentro de você e realmente você prestar atenção no semelhante, aí sim, nós começamos a reparar. Então, nós vemos que não é fácil, né? Então, se o assunto nós achamos que é complicado de entender, porque nós complicamos muito. Nós estamos vindo para melhora, eles nos reanimam dizendo que nós estamos melhor. Mas se cada um de nós começar a olhar o nosso acontecimento de cada dia, como diz o Agostinho, faça uma reflexão à noite, antes de você dormir, para ver o que eu fiz de bem. Qual foi a melhor coisa que eu fiz? Será que eu soube manter o clima de paz dentro do meu lar? Será que eu soube tratar o meu semelhante? Será que eu abri a porta para alguém quando deveria de ter aberto com um sorriso?
mas eu fui abrir com a cara fechada, porque não era a hora de estar aqui me amolando. Então, tudo isso é uma forma de nós vermos a nossa imperfeição ainda. Então, o tema é bem longo, como tudo, né? Na nossa vida, para as nossas reparações. Nós temos que dar continuidade às nossas tarefas e nós agradecemos aos céus, porque sempre cada um que traz aqui a tese para ser comentada é para ser pensada, né? Então nós vamos ter, aí vocês viram, nós vamos ter a Semana Espírita que cada tese, Deus do céu, nós vamos ter muito que pensar, né? E graças a Deus, porque se nós realmente ficarmos pensando para ver o que nós temos que reparar, vamos começar devagar, porque é tanta coisa, né? Nossa, vai passar o ano e nós temos que aproveitar a reencarnação. Então vamos agora, dando continuidade às nossas tarefas, vamos rogando, Senhor Jesus, o agradecimento primeiro de todo o aprendizado que o Evangelho nos traz, para que possamos prestar atenção em cada palavra, em cada momento, em cada acontecimento, para nós sentirmos o Evangelho no coração. Será que realmente nós somos capazes de reparar pequeninos erros que nós fazemos todos os instantes? Será que nós podemos lembrar de algum ato que nós tenhamos feito de bem para o semelhante que veio até nós? Será que nós tivemos uma palavra de ânimo, uma palavra de fazer com que a criatura tirasse aquele ar de tristeza, aquele ar de sofrimento, aquela reparação tão necessária, porque nós estamos vendo a expiação fazendo parte de todos os instantes, não só da vida dos semelhantes, como todos nós. Por isso, Jesus, nós te agradecemos tanto as oportunidades que temos tido de ficarmos pensando na nossa própria evolução. E quando nós falamos na nossa própria evolução, nós estamos falando de todos, porque nós fazemos parte da humanidade. Nós fazemos parte de todos esses espíritos que já tiveram as suas experiências, que aqui estão para repararem tudo que deixaram para trás, sem apego algum, mas lembrar de que uma nova reencarnação está aí. Aprendam, procurem ouvir, sintam o tratamento espiritual, que é uma bênção por sobre todas as criaturas. Ah, Jesus, como nós podemos fazer o bem. Ah, Senhor Jesus, como nós podemos orar em favor daquele que ainda não aprenderam a amá-lo, a procurá-lo, Jesus, a fazer com que o Senhor tenha na vida para todos os acontecimentos. E todos nós, entre reencarnados e desencarnados, temos a mesma possibilidade, porque Deus é Pai, é o nosso Criador. Jesus é aquele nosso Mestre que nos dá todos os instantes de repararmos, de refletirmos e de usarmos a reencarnação no benefício maior que Deus nos dá, que é a possibilidade de viver bem por sobre todos os momentos. Nós agradecemos profundamente a esses socorristas que já estão nos lares, levando a palavra de reforço maior, na união, naquela vontade de ver aquele lar feliz, como todos os lares, principalmente aqueles que fazem o Evangelho no lar, que trazem Jesus para fazer parte da família. Que bênção, Senhor! Como nós aqui estamos com esta família do nosso Fabiano de Cristo, que nos permite adentrarmos para podermos seguir em frente na romagem redentora que é a reencarnação. Na hora do passe, na hora da firmeza do nosso pensamento, vamos fazer com que todos esses que pediram, todos esses que estão pedindo para que
mesmo entre desencarnados e encarnados, para que Jesus os auxilie. Nós sabemos que Ele auxilia. Vamos orar interiormente, mentalmente, pedindo a graça de nosso Mestre Senhor, estar sempre junto, principalmente daquele que mais sofre, moradores da rua, mesmo dentro de um lar, sentindo-se sozinho, porque ele não consegue encontrar aquela forma de viver bem, de sentir a vida para o bem. Jesus sabe, e Ele conduz a todos com a dignidade maior que Deus nos pede, sabermos passar pelas dificuldades, superar as dificuldades. Que Deus nos ajude, agora e sempre, que assim seja, Senhor. Graças a Deus.